Igreja Batista Éden. Projetos sociais. Restaurante comunitário. 5 pães e 2 peixinhos. Comunidade terapêutica para homens. Resgate vidas. Comunidade terapêutica para mulheres. Thalita Clume. Jardim de Deus. Atende crianças com café da manhã, almoço e lanche. Pastor Rodolfo Zaire. Inscreva-se no canal. Boa noite. Como eu estou feliz de estar aqui, mais uma noite, mais uma live, para liberar a continuidade da palavra de semana passada. O fruto, quando amadurece, ele precisa ser colhido, parte 2. Mas antes de irmos para a palavra, o texto está lá em Marcos 4, 26, 27, 28, 29. Semana passada a gente falou do 26 e do 27. Hoje nós vamos falar do 28 e do 29. Mas antes de aprofundarmos aqui na palavra de Deus, eu quero te desafiar. Nessa noite você vai receber uma palavra da parte de Deus. Mas você pode trabalhar para o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Como, pastor? Quando você compartilha essa live nos grupos do Facebook, quando você compartilha o link no WhatsApp, nas suas listas de transmissões, no Mensage, quando você compartilha o link, quando você comenta a live, o seu comentário é muito importante. Quando você curte essa live, quando você marca alguém na live, você está dizendo para a plataforma do Facebook o quanto essa live ela é relevante, ela é importante para você. E aí o algoritmo, o Facebook vai impulsionar essa live para mais pessoas. Então não perca a oportunidade de compartilhar, comentar, curtir, marcar seus amigos. Vamos receber da parte de Deus e vamos cumprir o nosso grande comissionamento a respeito do Evangelho, que é evangelizar. Todos os cristãos foram chamados para evangelizar. Jesus, o nosso Senhor, disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então eu estou aqui pregando, você compartilhando, você vai estar pregando junto comigo. Então não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, não deixe de ser um bom evangelista nessa noite. Falando de evangelista, eu quero aqui pedir para o meu José Evangelista minha água. Aleluia, naquele copo mais bonito da pastora Josi. Tá bom? Como eu disse, nós estamos aqui na continuidade de uma live que nós começamos a falar, que o tema é: quando o fruto está maduro, ele precisa ser colhido. Igreja, quando um fruto amadurece no pé e ele não é colhido, ele cai e apodrece e perde muito do seu valor nutricional, perde muito das suas funções como semente, como frutificar em outro lugar. Então o fruto, quando amadurece, ele precisa ser colhido. E você vai entender no final dessa live que estamos sofrendo nos nossos dias no Evangelho, porque não entendemos sobre essa maturidade que Jesus e os apóstolos entenderam. Amém? Abra sua Bíblia aí em Marcos, seu smartphone, o seu aplicativo. Pode ver aqui, José Evangelista. Pensa num nome bonito. Aleluia. Te amo, filho. Marcos 4, eu vou ler o versículo 26, o versículo 27, o versículo 28 de Marcos 4 e 29. Eu vou relembrar um pouquinho vocês do que nós falamos de Marcos 26, 27, 4, 26, 27. E hoje eu vou falar sobre o 28, 29, amém? A Bíblia diz assim, ó: Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente à terra. Dormiu e se levantou, de noite ou de dia, a semente brotou, cresceu, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, versículo 28. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. Quando o fruto está maduro, logo se passa a foice, porque é chegado
a ceifa. Eu quero te convidar a ficar de pé, você que está em casa, você que está aqui, e quero te convidar que você interceda, que você ore pela minha vida. Pastor, ore pelo quê? Ore para que Deus me dê graça e capacidade para liberar aquilo que Ele tem colocado no meu coração sobre a sua vida nessa noite. Amigo Jesus, obrigado pelo privilégio de pregar o Teu Evangelho. Pai, obrigado pela Sua graça irresistível. Pai, obrigado porque o Seu amor tem nos alcançado todos os dias neste lugar. Pai, obrigado pelo Seu sacrifício do Teu Filho naquela cruz. Que os Teus filhos venham compreender a Tua palavra. Que os Seus filhos venham ter clareza sobre a Tua Santa Escritura. Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. O que foi falado na primeira parte dessa mensagem? Jesus comparou o reino de Deus a um homem, a um campo. E nós falamos semana passada que uma fazenda, para receber a semente para ser plantada, a terra precisa ser preparada. Nós falamos que primeiro derruba e arranca toda árvore, toda erva que não produz fruto da terra. Depois gradia a terra. Aqui no Mato Grosso, falei semana passada, mistura o calcário na terra para diminuir a acidez da terra. E depois de um preparo, a semente é lançada na terra. Amém? E a terra por si só produz o seu fruto. Vamos falar sobre isso hoje. E o versículo 26 e versículo 27, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a isso. Um homem preparou a terra, preparou o campo, plantou uma semente e dormiu. E quando ele acordou, a semente frutificou. E nós entramos num paralelo, numa comparação com as Escrituras sobre essa fala de Jesus, dizendo que a nova criatura, o novo nascimento que Jesus liberou sobre a cruz do Calvário, sobre as nossas vidas, é o novo campo. Nós tínhamos a natureza adâmica, a natureza caída de Adão, e o sacrifício do segundo Adão nos deu uma nova natureza, uma nova terra, uma nova oportunidade de recebermos a semente, a palavra, e frutificarmos. E entramos em um campo, na parte da semana passada, na parte 1, você precisa assistir toda essa parte, toda essa primeira live para entender mais profundamente essa segunda parte. E nós dizemos que mesmo quando nós recebemos a nova natureza, mesmo quando nós recebemos, quando o campo fica preparado, fala assim comigo, escreve aí, o campo sou eu, a terra sou eu, amém, igreja? Você foi feito da onde? Do pó da terra, amém? Você é a fazenda. Mesmo quando nós somos reposicionados em Cristo, o que é ser reposicionados em Cristo? Somos agora a semelhança do primeiro Adão, quando ele estava lá no jardim do Éden. Temos agora o poder entre decidir sobre as coisas espirituais ou sobre as coisas carnais. E entramos numa discussão, e esse é o paralelo que desenvolvemos na live passada, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando eu recebo a nova natureza, quando eu recebo uma terra pronta para receber a semente, a velha natureza carnal não é desfeita. Eu não perco a carnalidade, a carne continua aqui. O que é nascido da carne é carne. O que Jesus fez, pastor? Jesus me deu a nova natureza que é capaz de dominar sobre a minha velha natureza adâmica, caída. Amém? Quando Jesus voltar, no abrir e no fechar de olhos, nós receberemos a regeneração por completa. Nós receberemos a natureza de Cristo e a natureza adâmica será arrancada de nós. Mas enquanto estivermos nessa vida, nessa terra, neste tempo, o external é alimentada com as coisas da terra, porque ela veio da terra, amém? Mas a sua natureza espiritual, ela veio do céu, e ela é alimentada com as coisas do céu. Então a palavra de Deus é do céu e está na terra. O Espírito de Deus, o Espírito Santo é do céu e está em nós, na terra, nos ajudando nessa batalha, nas nossas fraquezas. E o meu próximo também é eterno. Ele foi gerado na eternidade.
é do céu, e Ele está aqui para que eu o ame incondicionalmente e alimente o meu espírito. Então o que Jesus estava falando nesses 2 primeiros versículos? Que o reino de Deus é comparado a um campo, que quando planta uma semente, o cara dorme, ou de dia ou de noite. Ele acorda e a semente frutifica. Que quando eu me inclino para a palavra, quando eu me inclino para a oração em línguas, ou a oração no Espírito, na comunhão com o Espírito Santo, quando eu me inclino para o amor incondicional, eu estou deixando que a semente que foi brotada na minha terra se desenvolva. E no abrir dos meus olhos, em algum momento, essa semente vai frutificar e vai começar a dominar sobre a minha vontade carnal. Amém, igreja? Amém? Então, toda a primeira live, a parte 1 dessa mensagem, é a introdução. Isso que eu fiz uma pequena introdução aqui, resumindo o que eu falei semana passada, para que você entenda agora o versículo 28 e o versículo 29. Amém? É muito simples. É simples, igreja, a primeira parte dessa live. O que inclina para a carne, inclina para a morte. E o que inclina para o Espírito, inclina para a vida eterna com o Pai da eternidade. Aleluias? Então, igreja, o versículo 29, nós vamos falar do 28 agora, é a maturidade do fruto. Quando o fruto está pronto, maduro, vem a foice e colhe o fruto. Então, para que o fruto fique maduro, no versículo 29, a primeira coisa, ele precisa crer no sacrifício de Jesus e receber a nova terra, receber a nova natureza, amém? Para que ele amadureça no reino, porque ninguém no reino nasce grande, nós nascemos crianças, bebês espirituais. Jesus disse: aquele que não se fizer como essa criança, de maneira alguma entrará no reino dos céus, no reino de Deus. Então eu recebo a nova natureza e me inclino para as coisas espirituais, amém? E agora, para que eu me torne um fruto maduro, para ser colhido, porque o fruto maduro precisa ser colhido. Um fruto maduro, quando ele é colhido, igreja, ele serve, versículo 29, nós vamos falar do 28, ele serve para alimento na sua geração. Quem pode dizer glória a Deus? Escreve glória a Deus. Escreve aí, fruto, fala comigo, você fala comigo e você escreve, fala fruto maduro. Não, ressuscitado na igreja. Você em casa, ressuscitado, fruto maduro. Ah, gente, eu vou tacar o microfone daí para lá. Escreve assim: nossa, chegou a mulher mais linda do universo nessa igreja. Aleluia, minha esposa. Escreve aí, você fala comigo, fruto maduro. Vou beber uma água, gente. Moço, povo aqui, enquanto vocês não acordaram, continua a live. E você aproveita esse tempo e compartilha e comente. Fruto maduro. Tá melhor agora, mas agora vai ficar melhor. Fruto maduro. Aleluias. O fruto, quando ele está maduro, ele é colhido. Ele serve de alimento para a sua geração, amém? De nutriente para a sua geração e de semente para a próxima geração. É forte isso, não é, igreja? Então, por isso que o fruto, quando fica maduro, ele precisa ser colhido antes que apodreça. Mas agora, vamos falar do desenvolvimento do fruto. O versículo 28 é esse desenvolvimento do homem que recebeu a nova natureza, que agora se inclina para as coisas espirituais, tem uma vida de meditação, uma vida de oração, uma vida de arrependimento e uma vida em prol à igreja, em prol à comunidade, em amor incondicional. Aleluias? Fala para o seu irmão assim, você escreve o fruto, fala assim, o fruto só é produzido em uma árvore que está enraizada na terra, amém? E você vai entender isso. Olha o versículo 28. Vamos por parte nele para a gente entender o desenvolvimento. Por isso que a Bíblia diz que a nossa salvação precisa ser desenvolvida. Quando recebemos a nova terra, quando recebemos a nova natureza, vamos agora desenvolver essa nova natureza, se inclinando para as coisas espirituais. E olha só o versículo 28, a primeira parte dele. A terra por si mesmo frutifica. A terra por si mesmo frutifica. Olha que maravilhoso isso.
E aqui eu quero chamar a sua atenção para você que é um homem e uma mulher espiritual. Um homem e uma mulher que já recebeu a nova natureza e que tem uma vida intensa de relacionamento profundo com o Deus eterno que habita em você, com a palavra dele, em amor incondicional com a sua comunidade, com as pessoas. A primeira parte é: a terra por si mesmo frutifica. Quem foi feito do pó da terra, dê um glória a Deus. Então vamos entender essa primeira parte. A terra, bate no peito assim, ó. A terra por si mesmo faz a semente morrer e faz a semente frutificar. Porque qual é o processo da semente na terra? Você sabe qual é? É da semente cair na terra e morrer. Como Jesus disse, se a semente não morre na terra, ela não pode produzir fruto. Então sabe o que a semente faz na terra? Morre. Então quando eu começo a desenvolver essa semente espiritual que foi plantada dentro de mim, vem aqui Luiz, em nome de Jesus, que você vai entender agora profundamente essa palavra de Deus. Quem tem a entender, diga glória a Deus. Eu sou um homem espiritual, esse aqui é o Luiz, nosso obreiro aqui, homem de Deus, profeta nesse tempo, amém? Solteiro, mas não está na hora dele casar não, aleluia. Eu sou um homem espiritual que me alimenta da palavra, que recebi a nova natureza. A terra foi limpa, foi arrancada as ervas daninhas, foi preparada e recebi a semente, a nova natureza, amém, igreja? E me inclino para as coisas de Deus. Leio a Bíblia todos os dias, oro todos os dias, jejuo, busco a presença de Deus acima de todas as coisas e amo as pessoas, alimento o meu homem espiritual, amém, igreja? Amém? E eu comecei agora um processo de desenvolver a minha salvação. O Luiz faz parte da comunidade que eu vivo, faz parte do meu ambiente. O Luiz foi feito da onde, igreja? Então o Luiz é o quê? O Luiz é a terra. Então, igreja, o que vai fazer a minha semente espiritual frutificar? Quando eu cair na terra e eu morrer. Como que é isso, pastor? Por isso, igreja, que sem convívio não há evangelho. Por isso que o evangelho é convívio com pessoas imperfeitas. O que é isso? Toda a minha inclinação para as coisas espirituais é para me amadurecer no meu relacionamento com as pessoas, com a terra. Porque só a terra vai me fazer morrer e frutificar. Sabe o que nós não entendemos? Isso. Quando a terra se levanta para que eu morra, eu chuto a terra e falo que a terra é o capiroto. E eu reclamo do ambiente que eu vivo e vivo trocando de ambientes. Por quê? Porque eu não quero morrer. Fica aqui, Luiz. É como se andamos em círculo, orando, jejuando e lendo a Bíblia. Orando, jejuando e lendo a Bíblia. Orando e jejuando e lendo a Bíblia. Quando eu trombo na terra, eu não quero morrer. E aí eu perco a oportunidade de frutificar. É verdade ou não é, igreja? Quem está entendendo, igreja? Olha aqui, Jesus, fica aqui, Luiz. A terra por si mesmo frutifica. Só existe uma maneira de frutificar a semente espiritual que foi plantada em você, terra. Quando você decidir suportar, amar incondicionalmente a outra terra que está do seu lado. Só existe uma maneira de você frutificar, se você oferecer a outra face, quando alguém ferir a sua face. Pastor, o que anda aí, Cico? Você ora e rejeita a frutificação. Por isso que temos um monte de pessoas que conhecem a palavra e que oram em outras línguas, mas que você não vê fruto algum. Você conhece o fruto? Você conhece a árvore pelo conhecimento? Você conhece a árvore pelo fruto, pela obra.
Você conhece a árvore pela palavra? Não, você conhece a árvore pelo o que a palavra tem produzido dentro da árvore, dentro da terra que é você. Quem está entendendo isso, igreja? Te amo, terra. Quem está entendendo isso? Às vezes a sua terra é a sua esposa, o seu marido. Às vezes a sua terra que você precisa morrer é o seu patrão. Às vezes a terra que você precisa morrer é o seu pastor. Eu não sei qual é a terra que Jesus preparou para que você morresse, mas eu sei do que Jesus disse: a terra por si mesmo produz o seu fruto. Frutifica. Você só vai frutificar nas coisas espirituais. Pastor, e que frutos são esses? São pessoas? Não, são os frutos do Espírito. O domínio próprio, o amor, a longanimidade, a felicidade, a paz, a alegria. Sabe por que está faltando alegria, paz, domínio próprio nos nossos dias? Porque conhecemos a letra, conhecemos a palavra, oramos em outras línguas, mas não morremos na terra que Deus nos deu para morrer. Na verdade, quando chegamos na terra que Deus preparou para que nós frutifiquemos, nós rejeitamos a terra. E aí se tornamos débeis cristãos que não entendem profundamente ou nada daquilo que Jesus veio fazer por ele e através dele. Fala assim comigo, e você escreve na live. Escreve assim: Deus é bom em todo o tempo. Sabe aonde está os frutos que você precisa para ter uma vida maravilhosa nesta vida, para ser livre do pecado, para conhecer mais o Senhor? Fala: onde está, pastor, a minha oportunidade? Fala forte, escreve: aonde está? Olha para o lado e fala assim: ô terra, você é a minha frutificação. A sua cura está nessa pessoa que te persegue. A sua cura está nesta pessoa que você convive. Os frutos e o propósito que Deus tem para você está totalmente ligado à convivência que você tem aonde você está plantado. Por isso que não há vida em Deus isoladamente. Por isso que somos um corpo diferente um do outro. Porque cada um de nós somos sementes espirituais, mas também somos terra espiritual que vai ajudar o seu próximo a frutificar. E você só vai frutificar se estiver morrendo na terra. Aleluias! Quem está entendendo isso, igreja? Se você está entendendo quantas oportunidades você perdeu, eu acredito que você perdeu a oportunidade hoje de morrer. Igreja, você quer parar de ser perseguido? Para de orar, para de ler Bíblia, solta Jesus. Porque só há desenvolvimento de vida espiritual, só há santificação, só há frutos sendo gerados em você, se você cair na terra e frutificar. E para frutificar você precisa morrer. E olha só como é o desenvolvimento. Olha só a outra parte do versículo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Olha só como o evangelho é desenvolvido. Olha como que a salvação é desenvolvida. Igreja, o evangelho, ele nos aceita do jeito que nós somos, para sermos transformados de glória em glória, para um dia reinarmos com Cristo eternamente. Aleluias! Então a salvação e o evangelho é desenvolvido. Jesus deixou claro: primeiro você é uma velha natureza adâmica em você. Você precisa receber a nova natureza quando você crê em Jesus, amém? E é batizado. Depois que você recebe a semente. Você tem que se inclinar para as coisas espirituais, para que o seu homem espiritual domine o seu homem carnal, amém? Depois você tem que cair na terra e morrer.
amar incondicionalmente as pessoas, para que você frutifique nesse reino. Mas quando você morre e nasce, você já nasceu um fruto cheio de semente, igreja? Nasce primeiro o quê? A erva. Primeiro na raiz, igreja, primeiro, antes da erva brotar, é a raiz que vai afundar. Igreja, e quanto mais profunda a raiz, maior será a árvore, mais frutífera ela será. Igreja, nós temos pressa no Evangelho. Mas olha Jesus passou 30 anos criando raiz, para depois nascer e frutificar por 3 anos. Igreja, nós temos pressa em frutificar, mas nós não temos pressa em alimentar o nosso espírito. Não temos coragem de oferecer a outra face e nem de reconhecer a nossa incapacidade de amar e de conviver. Na verdade, é muito mais fácil mudar de ambiente. É ou não é, igreja? Quando acontece algo que me incomoda, eu quero mudar. É verdade ou não é? Mas eu tenho uma notícia muito triste para você que gosta de mudar de casamento, para você que gosta de mudar de patrão, de ambiente, de igreja. Fala qual, escreve qual e fala qual você. Fala qual, pastor? Aonde você for vai ter terra para você morrer. Aonde você chegar, você vai ter que conviver com pessoas imperfeitas. Quem está entendendo isso, igreja? Então, tem solução mudar de ambiente, igreja? A solução, sabe qual é? É decidir morrer na terra, porque a terra por si só vai frutificar. Pode demorar, mas quanto mais demorar, igreja, é porque mais fundo está indo a sua raiz, porque maior vai ser o arbusto e mais frutos você vai produzir. Aleluias. Então você fala assim para o seu irmão: não tenha pressa. Fala mais forte: não tenha pressa. Escreve aí: não tenha pressa. Se apaixone pela terra que está proporcionando a sua morte. É forte isso, não é, igreja? E aí, igreja, quando sua raiz estiver bem profunda, vai nascer primeiro o arbusto, sem fruto nenhum. Os homens vão olhar e vão falar assim: cara, até bonitinho esse arbusto, mas ele serve, um arbusto sem fruto serve para quê, igreja? Para nada, nem para sombra quando ele nasce. É só um arbusto. Igreja, muitos vão julgar você na fase de arbusto. Muitos vão perseguir você na fase de arbusto. Muitos vão te atacar na fase de arbusto. Igreja, e a fase do arbusto, da erva, na fase inicial, você muitas vezes não vai ter todos os frutos. Você não vai ter o domínio próprio. Às vezes você não vai conseguir, vai faltar longanimidade, igreja. Primeiro foi gerado em mim o domínio próprio, depois a longanimidade. Eu falava muitas vezes a verdade em amor para uma pessoa, mas sem longanimidade. Eu falava da maneira errada. O que é longanimidade, pastor? É falar a verdade de Deus da maneira correta para a pessoa. Porque eu era ainda um arbusto. E em várias áreas da minha vida ainda não frutifiquei. Eu sou só um arbusto. Pastor, o que eu preciso fazer para frutificar? Você precisa continuar plantado na terra. Quando você não conseguir fazer conforme a palavra de Deus diz, você não pode desistir. Você precisa confessar a sua debilidade e esperar que a terra, a raiz, vai te dar a força necessária para produzir todos os frutos que você precisa. Às vezes vai faltar paz, alegria, vai faltar, mas só tem um jeito de todos os frutos ser produzido: continuar alicerçado na rocha inabalável, Jesus Cristo de Nazaré. Como eu gosto de dizer, na minha caminhada com Jesus, eu mais errei do que acertei. No meu desenvolvimento, da minha salvação com Jesus, eu mais errei do que acertei.
Mas eu fiz algo mais do que errar. Foi não desistir. Foi não permitir ser arrancado da terra. Porque além da terra me fazer frutificar, a terra é o lugar aonde eu recebo os nutrientes para continuar desenvolvendo a minha salvação. Quem conseguiu pegar e diga glória a Deus? Quem é a terra, igreja? Então, quanto mais o meu próximo, quanto mais as pessoas me perseguem, quanto mais eu sou injustiçado, quanto mais eu sou perseguido, difamado, quanto mais as pessoas falam mal de mim, e quanto mais eu fico firme em Jesus, amando incondicionalmente, mais nutrientes entram na minha raiz, para que eu possa produzir todos os frutos que eu preciso, e que a minha geração precisa se alimentar de mim. Eu tenho uma mensagem, que eu gosto muito de pregar ela, que é os falsificadores da palavra. O que é um falsificador da palavra? É uma figueira bonita, igual Jesus viu de longe, mas que não tem fruto. Ele prega bonito, ele fala bonito, ele parece que é o cara, amém? Mas quando você chega perto dele para comer do fruto, ele não tem fruto algum. Quem são as primeiras pessoas que vão comer do fruto que você produz? Do amor, da paz, da alegria, da longanimidade, da fidelidade. Quem são as primeiras pessoas? As pessoas mais próximas. Então a primeira pessoa que precisa comer dos frutos que eu produzo é a minha esposa. É as pessoas do meu convívio mais íntimo. Não adianta nada eu ser um bom pregador, não adianta nada eu conhecer a Bíblia e ser um demônio dentro da minha casa. Você quer conhecer como o homem de Deus conduz a noiva de Cristo? Olhe como ele conduz a sua esposa. Você quer conhecer um homem de Deus de verdade? Não olhe para aquilo que ele fala, olhe para como ele trata as pessoas. E principalmente os domésticos da fé, principalmente os de dentro da sua casa. Porque se você não tem fruto para os de dentro da sua casa, você é uma figueira bonita, mas você não tem valor algum para o reino, nenhum. Você na verdade é um falsificador da palavra de Deus. Você está na terra só para sugar o que a terra tem para te oferecer. Você não produz nada para a sua geração e nem para o âmbito eterno. Pastor, aonde será lançada essa figueira? Jesus passou por ela e a amaldiçoou, e ela secou. Uma figueira seca só serve para o fogo eterno. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você está percebendo que você precisa continuar. Não existe estágio em Deus que você não vai precisar morrer. Uma vez um homem sem entendimento falou algo para mim, acabei de lembrar disso. Ele falou assim: olha, agora antes eu quero ser pastor. E antes de ser pastor eu vou ralar, eu vou servir, eu vou morrer. Mas quando eu me tornar pastor também, vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou sentar e vou querer ser servido. Esse cara entendeu alguma coisa, igreja? Entendeu? Quanto mais eu frutifico, mais escravo eu me torno da minha geração. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu vou me tornando servo, como Ele se fez servo de todos. Não existe estágio na nossa vida cristã, nessa vida, que você não vai precisar morrer. Na verdade, igreja, nós vamos olhar aqui para as Escrituras, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos olhar para essa parábola que Jesus contou agora, e vamos entender por que o fruto precisa ser colhido. Porque olha o desenvolvimento: primeiro erva, depois espiga, por último grão cheio na espiga. Depois que você tornar erva, você vai permanecer amando incondicionalmente. Vocês estão me entendendo, igreja? Você vai permanecer oferecendo a outra face, e aí você vai produzir o fruto. A espiga que fala. E essa espiga é cheia de semente. A semente está cheia na espiga.
O que é isso, pastor? Já falei aqui. Você vai servir de fruto para a sua geração. Vai deixar de ser um falsificador da palavra. Vai ser alimento para a sua geração. Quem quer ser alimento para a sua geração, diga glória a Deus. Diga aleluias. Você vai ser alimento e vai ser semente para a próxima geração. Amém? Amém? E agora, você entende que o evangelho é uma evolução do tamanho da sua cruz? Eu falei esses dias, ontem, né? Igreja, isso que você vai entender agora. O evangelho é uma evolução de amor incondicional no lugar a qual Deus te plantou. E isso deixa claro aqui no versículo 29. Quando o fruto está maduro, logo se lhe passa a foice, porque é chegado a ceifa. Pastor, o que é isso? Igreja, muitos estão amadurecendo e apodrecendo no pé. Sabe qual é a estatura perfeita de um varão de Cristo? Quando Jesus estava maduro, escute isso. Quando Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo, se inclinou para as coisas espirituais, foi ou não foi? Foi plantado na terra, morreu pela terra, nasceu, frutificou, e no final da carreira de Jesus, o que aconteceu com Jesus? Qual foi a última ação de Jesus? Foi morto na cruz. O que aconteceu? Quando o fruto estava maduro, a foice passou e colheu Jesus. Ué, pastor, está falando que o final da nossa carreira com Cristo é morrer por Ele? É exatamente isso. Paulo recebe Jesus na estrada de Damasco, começa a sua carreira, começa pregando o evangelho, começa se inclinando para as coisas espirituais, e ele passa a sua vida agora frutificando, servindo de alimento para a sua geração. Mas no final da carreira de Paulo, o que aconteceu com ele quando ele estava maduro, igreja? Ele foi decapitado. Pedro, a mesma coisa, foi crucificado de ponta cabeça. Igreja, o chamado de Deus para as nossas vidas é receber a nova natureza. Esse é o começo do chamado de Deus para as nossas vidas. E o desenvolvimento dele vai depender das suas escolhas de alimentar ou não o seu homem espiritual. E não só de alimentar, mas de morrer na terra, de estar pronto a oferecer a outra face. Primeiro, você vai entrar em um nível de amar incondicionalmente quem pegou sua toalha. Porque tem gente que não suporta nem um pensamento diferente do dele e diz que é cristão. E aí você vai amadurecendo, e você vai rompendo, e vai amadurecendo, e você vai rompendo. Agora você não aguentava o cara pegar a sua toalha e deixar jogada, você agora aguenta. E aí depois agora você entra no novo estágio, você aguenta alguém batendo na sua face, aí você oferece a outra face. Aí depois você continua amadurecendo, continua orando, continua buscando, continua morrendo na terra. E aí você começa a aguentar as pessoas falando mal de você, e você bendiz aqueles que falam mal de você. Aí você continua orando, continua se desenvolvendo, continua buscando o Senhor, e você começa agora a aguentar e suportar e amar quem te rouba. Quando o cara te roubar, você vai deixar levar o seu celular, você vai deixar levar a capinha, o celular, o carregador, e vai botar um crédito. Você está entendendo que a vida cristã é uma vida de relacionamento com Deus, proporcionado por Cristo, para que cada dia eu tenha mais de Cristo em mim, e cada dia eu possa amar mais incondicionalmente as pessoas, até eu estar no estágio de maturidade, ser colhido e servir de alimento e semente para as próximas gerações. Quem crê, diga glória a Deus. Quem está entendendo isso, igreja? Mas muitos de nós estamos se perdendo na hora da colheita. Muitos estamos amadurecendo, mas se apaixonamos pela glória dos homens. Pastor, o que você está dizendo? Em algum momento, eu não sei em qual igreja. A igreja, na verdade eu até conheço historicamente esse momento da perca da igreja, de amadurecer e ser colhida. Nos primeiros 300 anos de igreja, nos primeiros 300 anos, os pais da igreja todos tiveram mortes terríveis por amor ao evangelho.
O Império Romano perseguia, jogava ele para os leões, jogava eles para serem espetáculo do mundo, mortes terríveis. Tem um livro que eu indico para você, Os Mártires. Você precisa ler esse livro. Ele está aí fácil, Luiz? Está fácil aí o livro? Você está lendo? Pega lá em cima para me mostrar, que eu vou mostrar aqui para você comprar, para você ler, para você entender o que eu estou falando. A igreja, ela é perseguida, e igreja, existia um ditado: quando morria um cristão, nascia 1000 cristãos. Quando o diabo percebeu que quanto mais ele perseguia a igreja, mais a igreja amava incondicionalmente, mais a igreja frutificava, ele parou de perseguir e começou uma nova estratégia. A estratégia de dar aos homens a glória dos homens. Olha só, você precisa comprar esse livro, o Livro dos Mártires, John Foss. Você precisa ler esse livro, é impressionante. E quando o diabo percebeu que quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia, quanto mais matava crente, mais crente nascia, ele fez algo, e uma estratégia que tem nos assolado até os dias de hoje. Fala qual, pastor? Ele uniu com a igreja. Ele parou de perseguir a igreja e deu para a igreja a glória dos homens. Eu estava ali no evento de pastores esses dias, e um pastor pregou, o pastor Will, o homem de Deus, pregou algo incrível. Ele falou assim: olha, nós temos que lutar contra a perseguição da vida. O que é isso, pastor? A nossa perseguição nos nossos dias não é de morte contra os cristãos, mas é de vida em abundância nessa terra. Estamos apaixonados por essa terra. Quando alguém fala assim: eu estou no processo de amadurecer em Cristo, e o processo final da minha maturidade em Cristo é ser colhido, é morrer por Jesus, o cara se assusta, se escandaliza. Eu tenho convicção dentro de mim, igreja, que eu, daqui uns anos, vou morrer pregando o evangelho na Coreia do Norte. E por que você não está lá ainda, pastor? Porque eu ainda não estou pronto para ser colhido, porque não há maturidade suficiente dentro de mim para esse processo já acontecer. Porque se você estivesse maduro em Cristo, você já estaria morto por amor dele. Porque a vida de Deus é liberta quando eu estou pronto para morrer. E não é fácil. Paulo passou 30 anos até estar pronto para ser colhido. Entenda algo, igreja. Se você não continuar o processo de alimentar o seu novo homem, e não continuar o processo de morte gradativa, de glória em glória, você nunca vai entender os planos eternos de Deus. Você pode me dizer assim: pastor, mas Jesus me chamou para reinar com ele. Chamou, igreja. Deixa eu te contar um segredo. Quando o Filho veio a primeira vez, ele nos deu o exemplo de como estabelecer o reino. Como que Jesus estabeleceu o reino? Sendo semente para a próxima geração, morrendo. Então eu, como filho de Deus, você como filho de Deus, como você vai estabelecer um legado para a próxima geração? Mostrando com as suas ações que realmente você crê em Cristo. Você sabia que existe 2 tipos de ateu? O ateu teológico e o ateu teológico e o ateu filosófico. O ateu filosófico é assim: eu não creio em Deus. Amém? O ateu teológico é assim, eu creio em Deus, eu falo de Deus, eu leio a Bíblia, mas quando alguém bate na minha face, eu dou um soco na boca. Ele acredita em Cristo, igreja? Acredita? Não. Nos nossos dias temos um monte de ateu teológico que conhece da Bíblia, mas não vive a palavra, porque não quer frutificar. Por que não quer frutificar? Porque não quer morrer na terra. Sabe por que o mundo lá fora, não é igreja, mas não é a igreja verdadeira de Cristo, mas o mundo lá fora, sabe por que o mundo lá fora vai piorar sempre?
Porque o mundo lá fora vai perseguir a igreja. E a igreja verdadeira, que vai trazer o último avivamento, vai estar disposta a renunciar à perseguição da vida, renunciar à glória dos homens e morrer humilhado por Jesus Cristo de Nazaré. É isso que Deus vai fazer nos nossos dias. Nós vamos perder toda a afeição pela glória dos homens. Ah, pastor, você não pode falar que você vai morrer e os seus netos, igreja. E os meus netos, eu vou te contar um segredo. Os meus netos, eu vou estar esperando eles lá na glória. Porque o negócio é o seguinte: a morte para o crente não é prejuízo, mas é lucro. Porque quando eu abrir os meus olhos, eu vou ver face a face aquele que me conhece, o maravilhoso Jesus. E mais, ele me prometeu algo, que se eu de fato vivesse o propósito dele, 1000 gerações minhas serão abençoadas. Sabe por que temos, igreja, é tão difícil pregar isso nos nossos dias? É tão difícil pregar o que eu estou pregando nos nossos dias. Somos tão apaixonados pela glória dos homens, somos tão afeiçoados pela glória dos homens, que até medo de morrer tem crente que tem. Tem crente que tem não. 80% dos crentes que diz crente tem medo de morrer. Igreja, quem tem medo de morrer não acredita em Jesus, porque ele prometeu a vida eterna. Está entendendo como que a nossa fala está totalmente distorcida com o que a palavra diz? Paulo disse assim: para mim o viver é Cristo. Ele está dizendo assim: para mim o viver é viver conhecendo Cristo, na palavra, meditando de dia e de noite, orando em outras línguas, mais que vocês todos juntos, ele dizia. E quem já leu o currículo de Paulo sobre perseguição? Lá em 2 Coríntios, quem já leu? Se eu não me engano, 13 ou 11, está lá. E ele fala assim: o morrer para mim é lucro. Cadê os cristãos que dizem isso nesses dias? Cadê os homens que querem amadurecer a tal nível, a ponto de ser colhido como esses homens aqui? Igreja, o primeiro mártir da igreja depois de Jesus foi Estevão. E a Bíblia diz que o rosto dele era como de anjo, que quando ele pregava os homens gritavam. E quando ele estava sendo apedrejado, quando ele estava sendo colhido, porque ele já estava maduro, ele disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Depois foi Tiago. Segundo a história, isso não está na Bíblia, mas segundo alguns historiadores, quando Tiago estava sendo levado para ser degolado, o seu feitor, o homem que ia degolar ele, porque ele negava a fé, ou ele negava Cristo e era salvo da morte, ou ele ia ser degolado. O homem que estava indo degolar ele, o seu feitor, no caminho se converteu só de ver a glória de Deus na face de Tiago. E quando ele chegou para degolar Tiago, ele confessa a Cristo diante dos poderosos, diante dos governantes, e ele é decapitado junto com Tiago. Igreja, não só Jesus foi colhido, porque você pode dizer assim para mim, tem gente que diz isso para mim: não, pastor, Jesus precisava morrer, igreja, ele precisava e ele ressuscitou. Mas e Pedro? E Paulo? E João? Pastor João não morreu? Morreu, igreja, e foi o que mais sofreu. Morreu preso, abandonado numa ilha, foi jogado num caldeirão de óleo quente. Igreja, nós que se perdemos. Fala, por quê, pastor? Porque não queremos amadurecer, porque não queremos morrer, porque não queremos desenvolver a nossa salvação, porque não queremos ser fruto e semente para a nossa geração e para as próximas gerações, porque estamos apaixonados pela glória dos homens, porque estamos enraizados à nossa carnalidade, que é apaixonada pela terra e pelas coisas transitórias.
para encerrar essa palavra, eu vou deixar um recado para você. Sabe por que você é tão apaixonado pela terra? Você que tem medo de morrer. Sabe por que você é tão apaixonado pelas coisas deste mundo? Porque você é louco de paixão por queimar com elas no fogo do inferno eternamente. Porque quanto mais você se encontrar com Jesus eterno, mais eternidade será produzida em você. E mais disponível para o Pai da eternidade você vai estar para gerar frutos nessa geração. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Meu apelo para você hoje é simples. Pastor, qual é o apelo? Pastor, eu estou tão raso em Deus que até medo da morte eu tenho. Pastor, eu estou tão raso em Deus que eu vivo trocando de ambiente com raiva das pessoas, das terras que Deus manda para mim morrer. Eu estou cansado disso, pastor. Eu estou cansado de trocar de marido, estou cansado de trocar de mulher, estou cansado de trocar de igreja. Eu quero aprender e conhecer Jesus e amadurecer para produzir frutos para a minha geração. Igreja, sabe qual é o maravilhoso Evangelho de Cristo? É que eu e você, fala assim comigo, eu e você, nós mudamos. Nós vacilamos e nós erramos. E nós negamos a fé muitas vezes. Mas Jesus, o Cristo, é imutável. Ele não muda. E todas as vezes que você reconhece quem você é, porque o primeiro sinal de arrependimento do homem é reconhecer a sua fé débil, é reconhecer a sua hipocrisia, a sua mentira e a sua falta, o seu ateísmo teológico. O primeiro passo do arrependimento é você reconhecer que você não crê em Jesus com as suas ações. E que você tem medo de morrer e nem está disponível para morrer por Ele todos os dias, como Ele morreu por você. Pastor, como eu descubro isso em mim? É só você olhar para as suas ações, como você reagiu hoje. E se você está disposto a morrer por Jesus, porque a minha oração é essa hoje. Eu quero encontrar, através dessa palavra, homens que vão se levantar e vão se posicionar dizendo assim: eu estou disposto a te conhecer, Jesus. E estou disposto a ser sacrifício nessa geração. Estou disposto a frutificar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Até hoje eu não entendia, mas hoje eu entendo. E hoje eu me arrependo. Se você está em casa, se você está aqui, você está disposto a morrer, a ser colhido por esse evangelho maravilhoso e ter uma vida em glória, e reinar com Ele em glória na ressurreição, fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você. Só você. Pastor, qual é o apelo? O apelo é: quem ficou de pé está dizendo assim: eu reconheço que eu não queria morrer, mas agora eu quero morrer. Fica na posição de receber uma oração assim. Você que está aqui, você que está em casa nos assistindo, eu vou orar por você, amém? Feche seus olhos. Comece a dizer você para Jesus isso. Jesus, eu quero ser semente para a próxima geração. Eu quero entender o seu evangelho profundamente. Eu quero ser colhido. Amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui, meu amado, meu Senhor, Rei dos céus e da terra. Estamos aqui pregando a Tua palavra, não uma palavra fácil de ouvir nos nossos dias, mas uma palavra difícil de pregar e difícil de ser ouvida. Mas eu tenho certeza que o Senhor nessa live, nessa mensagem, encontrou corações disponíveis, dispostos a ser o sacrifício para que outros transportem a sua glória. Pai, então em nome de Jesus, o que eu te peço nessa noite, toca, Senhor, toca
toca, 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 e batiza essa palavra com a sua presença, para que os teus filhos reconheçam a tua glória e morram, renunciem à glória deste mundo e vivam pela tua glória e pelo teu reino eternamente, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? Você que foi tocado por Jesus, você que recebeu a presença de Deus na sua casa, compartilhe essa mensagem, seja um bom evangelista, transmita o evangelho da cruz. A Bíblia diz que a cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem é poder de Deus para transformar as nossas vidas. Aleluias. Ama a sua vida, fica com Deus, beijo no coração.